nesta noite, dentro desse tema, como ser cristão nos dias atuais, a minha palavra é uma pergunta: sou cristão? Pensa nessa pergunta: sou cristão? O que é ser um cristão? Ser cristão nada mais é do que ser um discípulo de Jesus. Discípulo no dicionário é uma pessoa que recebe instruções de outra pessoa. É alguém que segue ideias e imita exemplos da pessoa de quem ela recebe instruções. Esse é um discípulo. O discípulo cristão é uma pessoa que tem sobre si, que carrega sobre si o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele o qual você se entregou a Ele, né? E você carrega essa condição de tê-lo como Senhor da sua vida, seguindo os passos dele, seguindo os exemplos dele, imitando os exemplos de Jesus. É o que Paulo, o apóstolo e discípulo do Senhor, ele nos convida a ser, quando ele escreveu na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, no verso 1, que ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que é que Paulo está dizendo nesse verso? Imitem a minha vida, porque eu imito a vida de Cristo. Ele era um discípulo. Paulo nos convida a ser discípulo dele, como ele é de Cristo. E Jesus nos convida a ser discípulos dele. Jesus, lá em João, no capítulo 10, no verso 27, ele usa a figura de uma ovelha para falar acerca de quem são os seus discípulos, quando ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você tem seguido a Jesus? Quando Jesus fala, você tem ouvido a voz dele? Portanto, irmãos, amigos que aqui estão, se você é um seguidor de Jesus Cristo, você é um discípulo, e por ser um discípulo, você é um cristão. Nesse retiro, todas as mensagens que foram ministradas aqui até agora, se não me engano foram 4, elas tiveram por objetivo nos levar a fazer uma reflexão de como tem sido a nossa vida como cristão, como os cristãos que somos, que dizemos ser nesses dias atuais. Ela tem nos levado, essas mensagens nos levaram a refletir sobre essas coisas, principalmente em um momento que vivemos neste mundo, em que a gente percebe que o Evangelho tem sido ridicularizado, tem sido relativizado e até mesmo rechaçado. Nesta minha mensagem de hoje, essa pergunta: sou cristão? Eu não tenho a mínima pretensão de estabelecer normas aqui, normas de conduta ou regrinhas comportamentais para definir quem é ou quem não é um cristão. Eu não seria louco para fazer isso, porque quem conhece o coração do homem, a mente do homem, é Deus. É só Ele sabe o que você é, o que eu sou diante dele. Eu apenas vou fazer aqui, o que eu vou fazer aqui é compartilhar 5 lições
extraídas de um texto que se encontra em João 4. Vocês não precisam ver, porque todos os versículos que eu tiver que citá-los, eu vou ler para vocês. Se encontra em João 4, do verso 1 até o verso 42, que fala do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana junto à fonte de Jacó. E o meu objetivo em trazer essas lições tem sido pedir a Deus que Ele use esse texto, esse diálogo de Jesus com essa mulher, para Ele ministrar o seu espírito e mostrar, fazer com que você chegue a uma conclusão se você é ou não é de fato um cristão. O verso 23 desse texto, ele diz assim, vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmão, ser cristão é ser um verdadeiro adorador de Deus. A essência da vida do cristão, daquele que é filho de Deus, é adorar a Deus, e adorar em espírito e em verdade. A única maneira do cristão adorar a Deus em espírito e em verdade, que eu vejo, irmãos, não é nada de sobrenatural, não é nada que a gente possa dizer assim, meu Deus, o que é algo fantástico, tremendo, como é que a gente alcança isso? Para mim não é nada disso. Para mim é você colocar Deus no centro da sua vida, e aí realizar todas as suas atividades do seu dia a dia com o seu pensamento voltado para Ele. Porque é normal, nós estamos aqui agora e estamos com o pensamento voltado para Ele, mas eu não sei daqui a pouco, quando nós saímos aqui, onde estará o nosso pensamento, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nos nossos objetivos, naquilo que a gente quer lutar para conquistar na vida. Onde Deus está nisso? Em Romanos 11:36, Paulo diz assim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo é Deus, tudo. Então, irmãos, tudo que a gente deve fazer na vida tem que estar em sintonia com Deus. E quando a gente age assim, eu creio que Deus olha para a gente e diz, esse aí é o meu adorador. 1 Coríntios 10:31, Paulo diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa. Você está jogando bola? Hoje eu vi uma turma jogando bola ali embaixo. Jogue bola para a glória de Deus. E jogar bola para a glória de Deus não é machucar o seu irmão, brigar com o seu irmão, xingar o seu irmão, porque nessas horas, acontecem as desavenças. Mas não. Então, irmãos, a primeira lição que eu extraí da fonte de Jacó é que Jesus veio buscar e salvar o perdido. É a primeira lição. Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos buscar, porque quando o pecado entrou no mundo, nós fomos destituídos da presença dele. Então ele veio para nos perdoar e nos levar de volta à sua presença. O verso 3 diz assim, deixou a Judéia, retirando-se para a Galileia, Jesus. E o verso 4 diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Eu não vou entrar em detalhes aqui acerca dos samaritanos,
Mas passar por Samaria não era uma necessidade geográfica para Jesus, porque tinham outros caminhos. Pelo menos, se eu não me engano, o Júnior pode ver se será mais um ou dois. E viajar passando por Samaria não era normal para um judeu, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos representavam uma ofensa tão grande que os judeus, eles nem queriam pôr os pés em Samaria. E essa necessidade de Jesus de passar por Samaria foi a grande prova do amor dele pelo pecador. O motivo que levou Jesus a passar por esse caminho é que ele tinha que cumprir um chamado divino ali. É que ele precisava encontrar com uma mulher samaritana naquele poço. Ele precisava. O verso 5 e 6 diz que Jesus, cansado e sedento, ele assentou-se junto à fonte. E ele ali sentado, imagina ele, vai fazendo aí, imaginando sua mente. Lá estava ele sentado à beira de um poço, à espera de uma única mulher, e logo em seguida apareceu uma mulher triste, infeliz, com o propósito de resgatá-la do mundo das trevas, do mundo que ela se encontrava, para levá-la para o reino do amor dele. Queridos, essa lição do poço, ela nos mostra que para ser um cristão é preciso ter um encontro pessoal com Jesus. E aí você faça essa pergunta: sou cristão? Eu tive esse encontro pessoal com Jesus? Eu entreguei a minha vida a Ele de fato? Hoje Ele é o meu Senhor e Salvador? Hoje Ele é aquele a quem eu sigo, aquele que eu adoro, aquele que eu amo? Faça essa pergunta. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não teve esse encontro com Jesus, e apenas ele conhece Jesus de ouvir falar, como está aqui agora ouvindo falar de Jesus durante esse retiro, mas não teve ainda uma experiência, esse é um momento, porque a semelhança da fonte de Jacó, a sua situação sem Jesus, da mesma forma que aquela mulher que Jesus estava ali esperando, você é um pecador precisando de salvação, e Jesus está aqui. Irmãos, a Bíblia diz que onde estiverem dois ou mais reunidos, Ele estaria no meio. E se você estiver sozinho, você não estará sozinho, porque Ele está em você, Ele habita em você. Então, irmãos, o Senhor está aqui, está presente. Seja qual for a sua situação, olhe para Jesus, olhe pela fé. Você não está vendo Ele aqui agora, mas Ele é real. Ele é real. O Senhor está aqui nesses quatro cantos, Ele está ao redor de todos nós. A onipresença dEle o faz estar neste momento no Japão, como está aqui agora conosco. Ele é presente em todo momento. Então o Senhor está aqui, sedento pela sua vida, sedento, porque lá em 1 Timóteo 2, no verso 4, diz que é desejo do coração de Deus que todos sejam salvos. Ele está sedento por você. A segunda lição é a lição extraída dessa mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Coisa maravilhosa, irmãos. O verso 7 diz
Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Essa samaritana era uma mulher cuja vida era um emaranhado de problemas, de adultérios e divórcios. Era enorme. E na sociedade daquela época, essa situação fazia dela uma pessoa totalmente rejeitada, abandonada. Fazia dela uma prostituta, uma pessoa, banida da sociedade. Principalmente sendo uma samaritana. Eu imagino a surpresa e o espanto dessa mulher quando Jesus lhe diz: dá-me de beber. Quando Jesus pede a ela água: dá-me de beber. Eu imagino Jesus sentado ali à beira, ela chegando com seu pote, e Jesus, um judeu, virando para ela e pedindo água. Irmãos, imagina a surpresa, imagina o espanto. E essa surpresa, esse espanto, não é só porque ela estivesse acostumada a ser evitada por todo mundo da sua região, não. Era surpresa também porque em sua cultura homens não conversavam com mulheres em público, nem que fossem as suas esposas. E além de tudo, Jesus estava ali quebrando uma barreira racial. Jesus estava quebrando toda uma diferença que existia entre aqueles dois povos. A mulher, surpresa pelo fato de Jesus ter lhe falado e ainda ter pedido água do seu vaso impuro, ela pergunta a Jesus lá no verso 9: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como? O que é isso? O que está acontecendo? Pedro, lá em Atos 10:34, fala que Deus não faz acepção de pessoas. Essa mulher, irmãos, era um contraste em relação a Nicodemos. Vocês conhecem a história de Nicodemos? Eu botei aqui que Nicodemos era judeu, ela samaritana. Ele homem, ela mulher. Ele um líder religioso, ela uma adúltera. Ele culto, ela ignorante. Ele membro da classe mais distinta, ela da classe mais baixa. Ele rico, ela pobre. Ele reconheceu que Jesus era mestre vindo da parte de Deus, e ela não fazia a menor ideia de quem ela estava falando ali naquele momento. Olha que contraste. Mas a Bíblia nos mostra que ninguém, nem mesmo esta mulher pecadora, adúltera, nem mesmo ela, nem mesmo Nicodemos, e nem mesmo o leproso mais repugnante que a gente vê na palavra de Deus, está longe do alcance de Jesus. Ninguém está longe do alcance dele. Jesus não se envergonhou de beber água do vaso da mulher por quem ele viera a morrer. Jesus não se envergonhou, Jesus veio morrer por ela. Sabe, irmãos, essa lição da mulher nos mostra que para ser cristão não interessa a pessoa que você é, não interessa. Não interessa a sua raça, não interessa se você é homem ou mulher, se você é rico ou pobre, se você tem vivido uma vida de prostituição ou não, se você tem tendências homossexuais ou não, se você é ladrão ou mentiroso, se é uma pessoa de grandes virtudes ou não, não interessa.
seja lá o que você for, não interessa isso para Jesus. O que interessa é que você reconheça que você é um pecador e que você precisa de Jesus. É isso que interessa. Eu estava agora, recentemente, outro dia lá em casa, vendo na Netflix um documentário sobre a mulher do Cristiano Ronaldo. Só para vocês terem uma ideia, duas coisinhas. Ela mora em Portugal, recebe um convite para ir um aniversário, um evento lá. Ela pega o jatinho, vai a Paris fazer compras, comprar roupa, comprar joias, para poder ir por enquanto. O marido está lá não sei aonde, ela não sei aonde, liga para a mulher e diz assim: ó, o nosso iate está lá em Mônaco. Ela vê seus amigos aí, pega lá, vai dar um passeio. Quanto dinheiro? Dinheiro, vocês não têm nem ideia. Mas eu te pergunto, se não se arrependerem dos seus pecados, estão ferrados. Estão ferrados. Estão ricos hoje, financeiramente. Mas eu fico imaginando uma situação de uma pessoa dessa, sem Jesus, no inferno. Depois de gozar tão bem a vida, se encontrar num lugar terrível. Então, irmãos, o Senhor, Ele está esperando apenas que você tome a decisão de segui-lo. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tomou a decisão com Jesus, mas Ele está te esperando. O que Ele quer é você dar o seu passo a Ele, porque o resto, tudo que for necessário para Ele transformar na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer. A graça dele vai fazer. A terceira lição é a lição extraída da água. Quem tem sede, venha a Jesus. Lá no verso 10, Jesus, olhando para aquela mulher, diz para ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Queridos, observe que de repente Jesus muda a circunstância do encontro. Ele muda de conversa. No início, ele está sedento, ele está com sede, e ela tem água. E agora ele fala como se ela estivesse sedenta, e ele tem a água da vida. A questão para Jesus aqui não é mais a sua necessidade física, mas é a carência espiritual daquela mulher. Jesus mudou o quadro. Jesus muda a conversa dizendo a ela que é ela que precisa de beber da sua água. É ela, é você que precisa. A água viva, irmãos, que Jesus apresenta a essa samaritana, é o dom da salvação. O dom da salvação que inclui a libertação do pecado, a capacitação para nós obedecermos a Deus, o poder gerado pelo Espírito Santo de Deus para nós vivermos uma vida vitoriosa, glorificando o nome dele como verdadeiros cristãos. É o dom da salvação que nos traz isso. É a água da vida. É esse dom, irmãos, é esse dom da salvação, que Jesus nesta hora também oferece a você, que porventura ainda não tenha bebido dessa água. Irmãos, esse retiro, esse momento aqui agora, é por isso que o coração bate, porque se vocês souberem a importância desse momento, nós não brincaríamos. Abra os teus ouvidos, porque
Porque você pode sair daqui hoje uma pessoa totalmente diferente do que você é. É isso que o Senhor quer fazer por nós aqui. Nós não viemos aqui, eu sempre digo, não viemos aqui para tomar banho de piscina, nem encher a pança de comida maravilhosa dessa cozinha. Nós viemos aqui para esse alimento espiritual, para aproveitar esses dias e permitir que o Senhor transforme nossas vidas, edifique as nossas vidas. Beber dessa água, irmãos, beber da água da vida é entregar-se a Jesus. Se você ainda não se entregou, se você ainda não entregou a sua vida a Ele, essa pergunta dessa mensagem, sou cristão, não tem como eu não deixar de te afirmar que você não é, porque só é cristão aquele que se entrega a Jesus. O cristão pertence a Jesus. O verso 11, respondeu-lhe ela, porque o verso 10 lá, se conheceres o dom de Deus e quem te pede, dá-lhe de beber, Jesus falando para ela. Aí no verso 11, respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água da vida? Esse poço é fundo, como é que o Senhor vai me dar água? Essa resposta mostra que ela estava pensando o que Jesus estava falando, daquela água do poço, estava na cabeça dela. E Jesus, percebendo isso, ele continua o diálogo no intuito de levar aquela mulher a entender, porque é o Espírito que convence. Só Jesus tem o poder de convencer. O verso 13 e 14, Jesus diz à mulher: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, olha o que é isso. Olha o que nós cristãos aqui temos. O que nós temos? Uma água que jorra de dentro de nós para a vida eterna. O verso 15 nos mostra a reação imediata da mulher: mas Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui mais buscá-la. Esse verso 15 aqui, queridos, nós podemos perceber que ela ainda continuava confusa, ela não estava entendendo. Ela não estava sabendo exatamente de que Jesus estava se referindo. Se era água literalmente, o que era? Jesus, ela estava confusa. Mas o fato é que fosse o que fosse, ela estava desejando beber daquela água. Ela estava desejando beber daquela água que Jesus estava lhe oferecendo. A passagem dos versos 15 para o verso... A passagem do verso 15 para o verso 16 é um alerta muito importante para quem quer beber dessa água. É um alerta muito importante para quem quer beber dessa água da vida, e principalmente para aqueles que dizem que já beberam, aqueles que se dizem cristãos. É um alerta muito importante. Está no verso 15 e 16. Hoje em dia, queridos, hoje em dia tem se pregado um evangelho fácil, um evangelho muito fácil, um evangelho que caminha à margem da cruz de Cristo, um evangelho, como disse a Dilce aqui ontem, da graça barata. Há chamados cristãos espalhados por aí que estão vivendo de forma que tudo, ou quase tudo, se pode fazer. Pode fazer. A Dilson explicou sobre isso. Lendo as Escrituras,
nós vemos que a mensagem de Jesus é uma oferta de vida eterna e perdão, a pecadores arrependidos, mas também é uma censura aos religiosos suas vidas exibiam, exalavam a sua própria justiça. Era também. Muitos chamados cristãos ou evangélicos, hoje em dia evangélico virou moda, estão por aí falando de Deus, dando glória a Deus, dando aleluia, gritando, mas ao observarmos a vida de muitos deles, a gente vê muita contradição com a palavra de Deus. Irmãos, o Evangelho de Jesus é um chamado ao discipulado, é um chamado a segui-lo em obediência, é um chamado que nos faz a seguirmos em obediência aqui aos seus ensinamentos, e não meramente um apelo a que se faça uma decisão aceitando a Jesus sem nenhuma mudança de consciência. Não é isso. Temos que fazer um apelo: aceite Jesus, confesse a Jesus. Isso, a Bíblia diz que tem que ser feito com a boca que se fala, coração que crê. Mas isso não é garantia, porque precisa de haver um conserto, um arrependimento, uma mudança de vida, de consciência. As palavras de Jesus, elas vêm sempre acompanhadas de alertas. Há aqueles que podem ser tentados a encarar a salvação com uma certa leviandade, vem sempre acompanhado de alertas. Jesus ensina que o custo a seguir é alto. A Bíblia nos ensina isso, é alto seguir. Esse custo de seguir a Jesus custa muita coisa na nossa vida. Ensina que a porta é estreita, que o caminho é apertado. O caminho que conduz à vida é estreito, é apertado, e a Bíblia diz que são poucos os que acertam com ele. Presta atenção nisso. Existe uma porta, existe um caminho, os dois são estreitos, e quando Jesus diz que são poucos os que acertam, é porque tem muita gente mirando a porta, olhando para o caminho, querendo passar por ele, mas ele diz que são poucos que acertam. Não estão passando pelo caminho certo, não. Aqui derruba a graça barata. Jesus diz que muitos que o chamam de Senhor serão proibidos de entrar no reino dos céus. E aí? Nós não chamamos de Senhor? Pensa nisso. Eu chamo meu Senhor. Eu sei que vocês chamam, mas ele diz lá: muitos que me chamam de Senhor não entrarão. E aí a gente precisa de botar a barba de molho. Como é que está a nossa vida? Nós somos cristãos de fato? Os que vivem o evangelho moderno, eles têm ignorado esses alertas, estão ignorando. Irmãos, nós vamos sair daqui amanhã. Todos nós vamos pegar nossos carros, ônibus, vamos embora, e vamos encontrar aí um mundo à nossa frente. Aqui é um pequeno pedacinho do céu. Aqui estamos nós, louvando, cantando, compartilhando as coisas do Senhor, um pequeno pedacinho do céu. Mas nós vamos encarar um mundo bravo pela frente. E o detalhe é o seguinte: nós somos livres. Somos livres. Deus criou um mundo para nós desfrutarmos dele.
desfrutarmos do que melhor existe nele. Quando Deus criou Adão e Eva e voltou no jardim, Deus colocou lá a terra para eles, tudo do bom, do melhor, com exceção de apenas uma árvore que eles não deveriam mexer, fruto daquela árvore. Então Deus fez isso por nós, e a única coisa que Ele quer de nós, como Ele quis de Adão e Eva lá, que não tocasse naquela árvore, no fruto daquela árvore, a única coisa que Ele quer de nós hoje, sabe o que é? É santidade. Porque sem ela, a própria palavra, e é a palavra que diz que sem ela ninguém verá o Senhor. E santidade aqui, irmãos, não quero falar santidade de relacionamento sexual errado, não quero falar disso não, quero falar de santidade no verdadeiro sentido da palavra, que é ser separado para Deus. Porque quem é separado para Deus, ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe o que vai agradar a Deus, ele sabe qual deve ser a sua conduta, a sua postura diante desse mundo. Então, se você não for separado nesse sentido, você não vai ver. Apesar da samaritana, nesse verso 15, ter pedido a Jesus a água, que não lhe daria, mais sede, apesar dela ter pedido, Jesus não lhe deu. Vê se pode uma coisa dessa. O cara vai lá, passa por um caminho que ninguém quer passar, o judeu não quer passar, senta, esperando uma mulher num calor danado, com sede, a mulher chega, ele está lá gastando, salivando, tentando convencer a mulher, e na hora que a mulher resolve pedir a água para ele, ele não dá, ele não deu. Ela fez o pedido certo, e possivelmente teria aceitado a água, o dom da salvação, se Jesus tivesse dado. Possivelmente ela estava quebradinha, igual arroz de terceiro. Ela estava, mas Jesus não deu. Ele não estava à procura de uma aparente conversão barata, ele não estava à procura disso, ele estava à procura de uma conversão real, genuína. Jesus não estava oferecendo a ela vida eterna como algo a ser acrescentado a uma vida cheia de pecado não confessado. Não era isso que Jesus estava oferecendo para ela. Jesus não derramou o seu sangue naquela cruz para dar de beber da água da vida, sem confrontar aquela mulher, o seu estilo de vida pecaminosa, sem confrontar e sem que isso fosse alterado dela e de quem quer que seja, de cada um de nós aqui. Jesus veio salvar, e diz o texto em Mateus 1:21, ele veio salvar o seu povo dos pecados deles, e não apenas conceder vida eterna com ele, a pessoas escravas do pecado. Ele não veio fazer isso não. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Ele veio limpar a nossa vida, ele transformar a nossa vida. No verso 16, Jesus diante da mulher, ele foi ao centro do problema dela. Ele olhou para ela e foi lá no âmago, foi lá no fundinho, mostrando que ela não podia ocultar o pecado dela, e disse para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Vai lá, chama teu marido. Eles não tinham conversado nada disso, já tinha marido, que não tinha marido. Por que Jesus mandou aquela mulher chamar o marido? Por quê? Por quê? Porque para aquela mulher ter a água da vida jorrando de dentro dela, seria necessário que primeiro houvesse uma investigação na conduta moral dela,
com a correção daquilo que estava errado. Era necessário que isso acontecesse. Arrependei-vos. É o chamado, arrependei-vos. Era necessário, porque para que haja, sede espiritual genuína, verdadeira, é preciso uma disposição interior nossa, uma disposição e uma prontidão em reconhecimento de pecado, com confissão e aversão ao pecado. Me arrependi, agora eu tenho aversão dessa vida horrível que eu vivia. Eu sou uma nova criatura. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Jesus vive em mim, eu não posso viver uma vida de pecado. No verso 17, a mulher, enrolada numa vida de adultérios, vira para Jesus e responde: eu não tenho marido. Talvez, irmãos, ela tivesse querendo manter, ela estava preferindo manter a sua situação em segredo. E aí ela disse apenas que não tinha marido. E ela não mentiu. Mas também ela não disse a verdade. Nos versos 17 e 18, Jesus vira para ela e diz assim: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve, e esse que agora você tem não é teu marido. E isso você disse muito bem. Irmãos, Jesus conhece. Jesus nos conhece. Você pode querer falar o que quiser da sua vida, você pode arrumar qualquer tipo de mentira para justificar qualquer tipo de ação sua. Quando eu falo sua, estou falando para mim também, tá, gente? Nós podemos arrumar qualquer desculpinha, mas o fato é que Jesus conhece o nosso interior. Ele nos criou. Nós estamos aqui por causa dele. Se ele quiser nos destruir aqui agora, ele nos destrói. Ele tem o poder absoluto sobre a nossa vida. Nós somos criaturas dele, então ele sabe muito bem o que nós estamos pensando. Então, se você está aí, você está só se enganando, porque Jesus está vendo e você está perdendo a bênção. Quantas vezes a gente fala umas mentirinhas, pro irmão, isso assim, ok, acreditei, mas papai está vendo. Irmãos, imagina a vergonha dessa mulher samaritana ao descobrir que Jesus sabia todo o pecado dela. Imagina a vergonha. Imagina. No verso 19, a mulher se rende a Jesus e confessa seu pecado ao dizer: Senhor, vejo que tu és profeta. Quando Jesus diz: disseste tem, que 5 maridos já teve, o que tens agora é teu marido, ela vira para Jesus e diz: Senhor, vejo que tu és profeta. O que ela está dizendo quando ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta? Ela está dizendo: Senhor, eu sou assim mesmo. Essa é a minha vida de pecado. É exatamente isso que eu sou. O que o Senhor disse ao meu respeito é verdade. Eu estou vivendo em adultério. Eu estou com um homem que não é meu marido. Irmãos, para essa samaritana ser restaurada, foi preciso confessar o seu pecado para Jesus. Foi preciso. Enquanto não confessamos nossos pecados para o Senhor, não tem como Ele nos receber. A Bíblia diz que os nossos pecados é que faz separação entre nós e o nosso Deus. E aí, irmãos, veja que Deus maravilhoso nós temos. Mesmo Ele conhecendo completamente a situação de pecado daquela mulher, Ele lhe oferece a água da vida. Todas as pessoas que têm sede, não interessa quem você seja, todas as pessoas que têm sede, elas são convidadas a beber abundantemente dessa água da vida. Todos nós somos convidados. Se essa mulher conhecesse as Escrituras, nesse momento dessa conversa com Jesus, ela teria vindo à mente dela aquele verso
de Isaías 55:7, onde o profeta diz assim: deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. É isso que você que está aqui nesta noite, se não tiver Jesus, ainda tem que fazer para se tornar um cristão. É isso. A quarta lição é a lição extraída da adoração verdadeira. Este é o dia aceitável, diz Isaías. Esse pode ser o seu dia. Esta noite pode ser a sua noite aqui, ó. No verso 20, a mulher, reconhecendo que Jesus era mais que um simples viajante, que ele era um profeta, a mulher, querendo saber qual era o grupo que estava certo, indagou a Jesus. Diz assim: nossos pais adoravam neste monte, que era o Monte Gerizim, onde os samaritanos tinham o seu templo de adoração. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O templo de Jerusalém, o templo de Salomão, o templo dos judeus. Os versos 21 a 24, vira Jesus para ela e diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Aqui no verso 22, Jesus responde à mulher dizendo que os judeus é que estavam certos e não os samaritanos. Jesus diz para ela: você está errada, nós estamos certos. Mas o detalhe é que no verso 21, no verso 22, Jesus responde à mulher, nos versos 21, 23 e 24, Jesus diz que a questão não é saber aonde adorar. Ele diz que estavam certos, que ela estava errada, mas a questão não é saber onde adorar. Não é se é no Monte Gerizim ou se é em Jerusalém, mas o que? Quando adorar, a quem adorar e como adorar. Isso aqui é o que é a chave da questão. A verdadeira adoração, irmãos, não se dá em um local, mas no íntimo do ser humano, lá no interior. O verdadeiro adorador é aquele que adora o Senhor em todo o tempo. Quando você sai de casa para ir a uma reunião, você já está adorando, porque a sua vida é uma vida de constante adoração. Você apenas vai agora se juntar em assembleia para louvar ao Senhor, para desfrutar da comunhão dos santos. Note o versículo 23, vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha só, vem a hora e já chegou. Aqui, quando Jesus diz para ela que vem a hora e já chegou, está mostrando a urgência que Jesus tinha em que ela se tornasse uma adoradora. Jesus está mostrando para nós a urgência que Ele tem. É urgente, irmãos. É urgente, sabe por que é urgente? Porque você não sabe o seu minuto seguinte. Você não sabe, nem eu, nós não sabemos. Nós estamos aqui, no momento presente. Eu não garanto se você vai tomar um chazinho lá embaixo hoje, que pode te dar um piripaque aí. Mas eu não estou falando isso aqui para te amedrontar, para poder pressionar, não. Estou dizendo isso porque é uma verdade, é uma realidade. E se isso acontecer na sua vida sem Jesus, tu está no inferno. E eu não tenho problema de falar de inferno não, gente, porque a Bíblia diz no inferno.
Só tem dois lugares: céu e inferno. Não parar com esse negócio, não pode falar de inferno, não, mas aí você está coagindo, você está fazendo pressão. Que pressão, coisa nenhuma, gente. Eu quero ver você morrer sem ouvir isso, quando chegar lá no inferno e me culpar, que desgraçado não falou isso para mim. A Bíblia diz que aqueles que falam se tornarão indesculpados, os que ouvem não até se tornarão indesculpados, mas que nós temos que falar. Irmãos, a mulher samaritana, a mulher samaritana, o que Jesus estava dizendo para ela? Você não tem que subir para o monte, você não tem que ir para Jerusalém, você pode adorar aqui agora, começar aqui agora, nessa fonte de Jacó, agora. Irmãos, essa urgência que Jesus tem de você ser um verdadeiro adorador é porque é única e exclusivamente para o seu bem, só isso. Porque só sendo um verdadeiro adorador é que você pode desfrutar das bênçãos dele. Só. Sem Jesus você não consegue desfrutar. Você desfruta até de algumas coisinhas, porque Jesus é graça, e a graça dele agracia o ímpio também. A Bíblia diz que o sol vem sobre bons e maus. Jesus faz chover sobre bons e maus. Mas as bênçãos maravilhosas que Deus tem para o seu povo, você está perdendo. Então, o dia da salvação tinha chegado para aquela pobre mulher. 2 Coríntios 6, no verso 2, diz assim: eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Esse pode ser o seu dia hoje. O metade do verso 15 que diz: vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Todos os salvos em Cristo, todos os discípulos de Jesus, que são todos os cristãos, porque são salvos, porque são discípulos, então são cristãos autênticos, são verdadeiros adoradores. Se você é um servo de Deus, você é um verdadeiro adorador. Você é um verdadeiro cristão. Não há possibilidade de alguém ser um cristão se não for um adorador. Não há possibilidade. O propósito da salvação é gerar adoradores. O seu viver pode dizer que você é um adorador? A última parte do verso diz assim: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus foi até a fonte de Jacó para fazer um convite pessoal a uma mulher pecadora para ser a sua adoradora. A forma de como esse convite foi feito àquela mulher não pode passar desapercebido para a gente, não, porque desmascara a noção de que Jesus oferece vida eterna sem qualquer exigência de um compromisso espiritual. Desmascara isso. Você é chamado para ter um compromisso com o Senhor. Você não é chamado para vir aqui, levantar a mãozinha, quero Jesus, e daí para frente você faz o que você quiser fazer, ao seu bel prazer, dono do seu nariz. Nessa pandemia eu tive algumas decepções, de pessoas que nos deixaram sem ter nem o brilho, ou a capacidade, ou seja lá o que for, de chegar para mim e dizer assim: meu irmão, eu não vou continuar mais com vocês não. Simplesmente desaparece, simplesmente vai fazer o que quer na vida. É não ter compromisso, é não ter entendimento do que é igreja, é não ter submissão à autoridade. Jesus não nos chama para isso. Jesus não te convida a beber da água da vida, a parte do mandamento que diz: deixa o perverso o seu caminho. Não, ele te convida, mas cara,
deixe esse caminho mau seu. Ou das próprias palavras, do próprio Jesus, lá em Mateus 3,2, quando ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Jesus convida, mas ele diz: arrepende-se. No verso 25, a mulher com seu coração, desejoso de que alguém pudesse dar um novo rumo à sua vida, que pudesse mudar a sua vida, disse a Jesus: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o Cristo, e quando ele vier, ele estava na frente dela, e ela não estava enxergando. É revelação, irmãos. É revelação. Na frente dela, ela não enxergava. E ela diz: nos anunciará, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Jesus estava aí anunciando, falando com ela, conversando, explicando, e ela não estava entendendo. Lendo esse verso, também vemos que mesmo após toda essa conversa de Jesus com essa mulher, ela ainda continuava sem entender muita coisa. Por quê? Porque afinal de contas, gente, ela tinha ido ao poço buscar água, e numa conversa ligeira com um desconhecido, com uma pessoa que ela nunca tinha visto e não sabia quem era, e naquela conversa, ela foi desafiada a tornar-se uma verdadeira adoradora do Deus vivo. A mulher está pirada. No verso 26, Jesus se volta para a mulher e diz: eu que falo contigo, eu sou o Cristo, o Messias, que você está dizendo que vai vir, eu sou. Vejam que momento sublime, irmãos. O homem que lhe havia pedido água estava agora à frente daquela mulher, afirmando ser ele o Cristo, o Messias enviado por Deus. Que momento! Ali, oferecendo a ela a água da vida, prometendo perdoar os seus pecados e transformar a sua vida. Ele estava ali prometendo fazer uma transformação na vida dela. Ele estava ali. Irmãos, nesse momento, Jesus pode estar dizendo a você aqui, eu não sei quem, Ele pode estar dizendo a você: eu sou Jesus, o único que pode mudar a sua vida. Você não vai conseguir que a sua vida seja mudada por nada nesse mundo. Não vai ser dinheiro que vai mudar a sua vida, a não ser Jesus Cristo. Pelos seus esforços você não vai conseguir mudar nunca. A única forma de você ser transformado é você render-se a Jesus. A única forma. Embora esse texto não mostre claramente que essa mulher samaritana aceitou a Jesus, parece óbvio que isso tenha ocorrido a partir do verso 28. E aqui eu vou para a minha última lição, que é a lição extraída do testemunho da mulher. Este homem recebe pecadores. Os versos 28, 30, 39 a 42. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. O que eu espero hoje aqui, irmãos,
é que você não creia pelo que eu estou falando, mas pelo que Deus está falando ao seu coração. Lendo esses versos, nós vemos que essa mulher samaritana dá evidências de ter adquirido características, de uma conversão genuína. Nos mostra evidências disso. Ela percebeu a sua carência pessoal, ela percebeu, ela confessou o seu pecado, ela reconheceu Jesus como Messias e mostrou o fruto da sua vida transformada ao trazer outras pessoas até Jesus. Características de uma pessoa que entendeu e conheceu e aceitou a Jesus. O primeiro impulso dela como cristã foi de ir e falar a outros sobre Jesus, foi testemunhar. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos uma experiência com Jesus e que nós vemos que coisa maravilhosa é Jesus na nossa vida, a gente quer falar para os outros. Nós queremos testemunhar, nós queremos que a pessoa venha a estar como nós nos encontramos nessa nova fase da vida. E a primeira coisa que ela disse às pessoas da vila foi: ele me disse tudo quanto tenho feito. Aquele homem disse tudo. O fato dela falar tão livremente, sobre o assunto prova que ela foi liberta da escravidão da culpa. Prova isso. Quando a samaritana anunciou ao povo da cidade, ali na Samaria, que alguém lhe dizia, ser o Messias, e havia a tratado com misericórdia, com graça, com amor, mesmo as pessoas conhecendo os pecados dela, conhecendo a vida dela, eles se apegaram a Jesus com entusiasmo. O verso 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Irmãos, você e eu, nós que dizemos ser cristãos, nós estamos libertos da escravidão dos pecados. Sabe, irmãos, tem pecados que nos escravizam. Tem coisas que a gente faz que você luta, você se sente preso àquilo. Nós precisamos nos libertar disso. Nós somos libertos. A nossa vida tem mostrado essa transformação, nossa vida tem se mostrado transformada. As pessoas do nosso convívio, da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor, têm visto na vida da gente essa transformação. Nós estamos testemunhando dessa transformação ao ponto de pessoas se apegarem a Jesus, como aqueles samaritanos se apegaram pelo testemunho dela. Nós temos. E aqui eu fecho dizendo que a água da vida que Jesus ofereceu àquela samaritana e está agora oferecendo a cada um de nós aqui, principalmente aqueles que ainda não beberam, é dada somente àqueles que reconhecem seu estado de pecado, se arrependem e se entregam a Jesus. Só. Se não for nessa condição, você não consegue beber essa água. O Senhor não te dá. Ele não deu de primeira para aquela mulher. Ela precisou de reconhecer o seu pecado. E às vezes quando a gente fala de reconhecer o seu pecado, talvez você esteja pensando aí: mas que pecado? Que pecado? Que pecado? A sua apatia, o seu viver descompromissado com Deus é um pecado. Talvez você esteja aqui nesta noite por um convite. Talvez você esteja aqui nessa noite porque veio para um encontro de 4 dias para comer uma comida onde você pagou só R$90. Talvez você esteja aqui porque tem piscinas, tem pátio, tem campo de futebol, tem tudo isso. Talvez você esteja aqui por causa disso. Talvez você esteja aqui porque seu pai está aqui, porque sua mãe está aqui.
e eles te obrigaram a estar aqui, porque talvez se não tivesse obrigado a você, você não estaria aqui. O que é pecado? Irmãos, pecado são todas aquelas coisas que nós fazemos que está em desacordo com a vontade de Deus estabelecida na palavra dele. Deus tem um manual de vida para nós, que é a Bíblia. Isso aqui nós dizemos o que é a palavra de Deus, mas aqui a palavra de Deus não é só palavra de Deus e pronto. Ela é palavra de Deus para aqueles que são seus adoradores, para aqueles que o aceitaram, que tem Ele como Senhor. Então essa é a palavra dele dirigida a nós para nos ensinar, para nos tratar, para nos moldar, para mostrar o caminho que nós devemos seguir. Sabe por que a gente peca? E estamos constantemente pecando em algumas áreas da vida da gente. Sabe por quê? Não é somente, talvez você diga assim, porque a nossa natureza é pecaminosa, e como nós somos pecadores, a gente vive pecando, e aí nós vamos arrumando um jeitinho de justificar as nossas merdas. Mas sabe por quê? Não é somente porque nós somos pecadores por natureza, não, mas também porque nós não conhecemos essa palavra aqui, porque nós não conhecemos a Bíblia. Porque a Bíblia diz lá, o próprio Jesus diz lá em Mateus 22, no verso 2: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitos pecados cometemos porque nós não conhecemos daqui, o que está dizendo errais. Esse errais aqui, pecais, porque vocês não conhecem. Porque se conhecerem o que está aqui, muitas coisas nós não faríamos. É óbvio que somos pecadores, é óbvio que cometeremos pecados, mas tem muita coisa que a gente faz que poderíamos não fazer. E quando conhecemos essa palavra, e ainda tem esse problema, porque quando conhecemos essa palavra, ainda pecamos, porque nós não nos posicionamos a favor dela, ou por desobediência, ou por querer adequá-la à nossa vontade carnal. A Bíblia diz isso. Mas não é bem assim, não. É isso. Você conhece, mas não se submete a ela. Então, irmãos, as pessoas que confessam e abandonam seus pecados, não tem jeito, eles encontram e encontrarão sempre em Jesus um Salvador desejoso por recebê-los, perdoá-los e libertá-los. O nosso Deus é longânimo em perdoar. Ele se alegra em perdoar. Ele não se alegra no nosso pecado, mas ele se alegra em nos perdoar. O último capítulo da Bíblia, do livro da Bíblia de Apocalipse, termina com um convite que nos faz lembrar dessa mulher samaritana, e que eu faço a você aqui nesta noite. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Último capítulo da Bíblia. Então, irmãos, ao mesmo tempo que essa água é gratuita, ela não é barata. Não é mesmo, porque Jesus pagou com o seu precioso sangue, com o seu sangue derramado na cruz. Ele pagou ali o preço no máximo e definitivo por ela, um alto preço. E pagou por quê? Para que os sedentos, os arrependidos e os que buscam possam beber dessa água e beber quanto que desejar. Sou cristão? A pergunta: sou cristão? Última pergunta desse retiro. E aqui eu paro, dizendo a você, nesta hora, com temor e tremor, que se de tudo que você ouviu nesse retiro,
desde o sábado à noite até agora, todas essas mensagens, se você sente que a sua vida não tem se mostrado condizente com uma vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro adorador de Deus, eu encerro aqui dizendo que esse auditório que está aqui, maravilhoso, que esse auditório neste momento ele está representando a fonte de Jacó. Quero dizer que Jesus está aqui, sentado à sua frente. Ele está à sua frente. E Ele não está querendo tirar água do poço para te dar, não, porque Ele é água viva. Aleluia. Ele é água viva que tem todo o poder de saciar a sua sede espiritual. Ele tem todo o poder de transformar você num autêntico cristão.